Boa noite. Com um certo atraso, alguns contratempos aí nas últimas semanas. Aqui vai a resolução da atividade avaliativa de matemática básica da semana 5. Lembrando que essa é a minha resolução, a forma como eu encontrei as respostas e para as perguntas na ordem que apareceram para mim, né? Para você pode aparecer uma ordem diferente ou até mesmo com questões diferentes. Que é o seguinte, na pergunta 1 era para preencher lacunas, que tínhamos uma frase que a partir dos conhecimentos completar as lacunas, que em uma obra a quantidade de profissionais envolvidos e o tempo que demora para finalizar o trabalho são. Na primeira lacuna, aí tinha algumas opções, né? Aí você tem uma primeira lacuna. Caso o número de profissionais dobre, o tempo necessário para a realização desse trabalho será. Aqui a gente tem que analisar como está escrito, né? E imaginar numa situação real, né? Se eu tenho uma determinada quantidade de profissionais em um trabalho, e o tempo de demora para finalizar o trabalho, ou seja, a relação entre a quantidade e o tempo, ela é inversamente proporcional. Porque se eu tenho fazer o mesmo trabalho e se eu aumento a quantidade de pessoas trabalhando em cima daquilo, considerando que todas as pessoas envolvidas têm o mesmo nível de produtividade, o tempo de realização vai diminuir. Então, aumenta o número de profissionais, o tempo diminui. Então, a opção aqui era inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Dessa maneira, continuando, caso o número de profissionais dobre, o tempo necessário para a realização desse trabalho será a metade das opções que tinham. A correta era a metade. Aqui não exige nem muita conta, é o raciocínio lógico envolvido na questão mesmo. A pergunta 2 eram de alternativas também, né? Essa aqui, na minha opinião, é uma questão que deveria ser anulada, tá? Porque, apesar de eu ter acertado, mas acertei meio que no chute. Poderia ter pesquisado na hora ali, mas acabei não pesquisando, mas acertei. Por que eu acho que ela tem que ser anulada? Porque a resposta correta envolvia um assunto que sequer foi estudado nessa matéria, que é essa relação entre temperatura e pressão, que é um conceito de física. Por mais que isso aqui é um conceito que os ingressantes na universidade já devem ter já aprendido isso. Eu, em algum momento da minha vida, eu aprendi isso, mas eu não lembrava, né? Mas acabei acertando. Mas, enfim, a questão é que ele pedia para assinalar a alternativa que contém dois pares de grandezas diretamente proporcionais. Aqui em cima já tem uma definição, né, do que é grandeza e a proporcionalidade entre essas grandezas, né? Na primeira questão a gente já teve um pequeno exemplo do que é isso, né? Se eu tenho duas grandezas e quando eu aumento uma delas, a outra, por uma relação ali de dependência, diminui, é inversamente proporcional. Se eu aumento uma e a outra grandeza também aumenta, é diretamente proporcional. Aqui ele pede para colocar as opções que tinham duas grandezas diretamente proporcionais. Velocidade e distância, sim, são diretamente proporcionais. Imagine que em uma hora você está a uma certa velocidade, você está a 50 km por hora. Se você em uma hora está correndo a 50 km por hora, você vai percorrer nessa uma hora 50 km. Se nessa mesma hora você, ao invés de
estar na velocidade de 50 km por hora e estar a 100 km por hora, você não vai percorrer 50, você vai percorrer 100 km por hora, ou seja, quanto maior a velocidade, dentro do mesmo espaço de tempo, a distância percorrida vai ser maior. Aumenta a velocidade, aumenta a distância, então é diretamente proporcional. Agora, a questão de temperatura e pressão também são diretamente proporcionais, mas como eu falei, acho que não cabe a essa matéria aqui, esse assunto, não vou nem entrar em detalhes. A pergunta 3 é uma questão que poderia ser resolvida também com os conhecimentos de regra de 3, né? Mas regra de 3 é um assunto pertinente à próxima aula. Mas assim, de qualquer maneira, eu acho que é o jeito mais fácil de fazer, é assim mesmo. Aqui diz que se 12 pintores demoram 3 dias para pintar a fachada de uma loja, quanto tempo demoraria para 4 pintores realizarem o mesmo serviço? Evidentemente que se eu tenho 12 e fazem um serviço em 3 e eu diminuo a quantidade de profissionais envolvidos nesse serviço, diminuo o tempo para a realização, vocês acham que aumenta ou diminui? O tempo aumenta. Imagina você tem lá um serviço para fazer, que está acostumado para fazer em uma equipe de 4 pessoas, aí 2 ficam doentes, ficam só 2. O tempo para poder finalizar o serviço ele vai aumentar, né? Levando em consideração as mesmas variáveis, o mesmo serviço. Se diminuiu de 12 para 4 e o tempo de execução aumenta, então estamos lidando aqui com grandezas inversamente proporcionais. A grandeza sendo inversamente proporcional, quando isso acontece, nós precisamos inverter uma das razões. Ou você inverte essa, ou você inverte essa. Quando tem essa situação, eu prefiro inverter aqui tem a variável x, porque se eu deixar o x embaixo aqui, depois vai dar mais trabalho para isolar ele. Então eu vou inverter a variável x, vai ficar, em vez de ser 3 sobre x, vai ficar x sobre 3 igual a 12 sobre 4. Agora sim eu posso fazer o famoso multiplicar em cruz. Igual a 4x igual 4x igual 3 vezes 12, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. Aí fica 4x, que é igual 3 vezes 12, 36. Isolando x, x é igual a 36 sobre 4. 36 dividido por 4 é 9. Então a resposta é 9 dias. Aí, esse tipo de questão é bom no final você rever se faz sentido. Por exemplo, se 12 pintores demoravam 3 dias para fazer o serviço, 4 pintores tem que demorar mais dias. Demorando mais dias, subiu de 3 para 9, razoável, tá certo. Tá? A questão 4. Aqui foi colocado que a capital, com a maior cidade demográfica brasileira, era Fortaleza, com 7.786,52 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? O
que a densidade demográfica representa e quantos habitantes há em 25 km quadrados de Fortaleza? Bom, o que a densidade representa a razão entre o número de habitantes por quilômetro quadrado, certo? Então eu tenho 7.786 habitantes por quilômetro quadrado. Então, em 1 quilômetro, eu tenho 25. Aliás, em 1 quilômetro, eu tenho 7.786. E em 25, eu vou ter x. Aqui eu acabei usando regra de 3 mesmo, que eu achei mais fácil. Se em 1 eu tenho 7.700 e pouco, em 25 eu vou ter mais. Ou seja, aumentei aqui a área de 1 km quadrado para 25 km quadrados. Então eu vou aumentar também a quantidade de habitantes. Então, nesse caso, eu posso simplesmente multiplicar em cruz aqui, né? X vezes 1 é x. 25 vezes 7.786,52. Vinte e cinco vezes 778652. 25 vezes 778652. Essa é a resposta. 194.663. O que? Habitantes. Por quilômetro? Não. A cada 25 quilômetros quadrados. Habitantes a cada 25 quilômetros quadrados. A questão 5. Já temos a resposta aqui embaixo, mas vamos chegar até ela. Diz que o senhor Disseu precisa de 360 gramas de farinha de trigo para fazer 500 gramas de pão caseiro, ou seja, uma unidade. Aqui você pode até esquecer essa segunda informação aqui. Ela está aqui mais para confundir. O importante é que com essa quantidade aqui, ele faz uma unidade de pão. E aqui diz que ele pretende fazer 3 unidades de pães caseiros. Para isso, quantos gramas de farinha de trigo são necessários? Aqui é bem intuitivo. Se para fazer uma unidade é 360 gramas, para fazer 3 unidades eu preciso do triplo disso aqui. Então é só fazer 360 vezes 3, que vai dar 1080. 3 vezes 0, 0, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Ou seja, 1080 gramas. Essa é a resposta correta. A quantidade de farinha para fazer 3 unidades de pão. A pergunta 6 também dizia que um chapeiro faz 10 lanches em 20 minutos. Quanto tempo é necessário para que ele faça 50 lanches? Então aqui nós temos aqui a razão 10 para 20, 10 a cada 20, né? Que a gente simplifica isso daqui, fica 1 para 2. E 50 equivale a 50 para x. Como isso aqui é uma grandeza diretamente proporcional, ou seja, quanto mais lanches ele fizer, mais tempo ele vai precisar. Então eu posso multiplicar em cruz, né? Direto, sem fazer inversão nenhuma aqui em nenhuma das razões. Então fica 1 vezes x é x, 2 vezes 50 é 100. Então fica x igual a 2 vezes 50, que é igual a 100 minutos. Só que a alternativa não estava em minutos, estava em horas, né? A alternativa correta. Então a alternativa correta de 100 minutos
100 minutos equivale a 1h40. Como que eu sei isso de cabeça? Intuitivamente eu sei, mas não é tão difícil. Se 1 hora são 60 minutos, 1 hora são 60 minutos, então desses 100 eu tiro 60, me sobra 40, certo? Então é 60 minutos mais 40 minutos, ou seja, 1 hora mais 40 minutos. 1h40. E a última questão colocava-se que a escala de um mapa é representada de 1 para x, em que x representa quanto cada centímetro do mapa equivale na realidade. Quantos centímetros uma rodovia de 100 km terá em um mapa de escala 1 para 100 mil? Assim, a escala de 1 para 100 mil quer dizer o quê? Que a cada 1 centímetro do mapa equivalem a 100 mil centímetros na realidade. Lembrando que aqui e aqui tem que estar na mesma unidade, certo? Então, se eu estou falando aqui de escala de 1 centímetro para 100 mil o quê? Metros? Não, 100 mil centímetros. Então aqui não tem muita dificuldade, bastava você converter esses 100 mil centímetros para quilômetro, né? Para não fazer direto, o jeito mais fácil que eu achei, de 100 mil centímetros em metros. Você pega 100 mil, divide por 100. Você vai chegar em 1000 metros. 1000 metros é igual a 1 quilômetro, certo? Portanto, 100 quilômetros da rodovia representados no mapa serão representados por 100 centímetros. Se cada 1 centímetro equivale a 1 quilômetro, 100 quilômetros equivalem a 100 centímetros no mapa. 100 centímetros também conhecido como 1 metro também, tá? Bom, essa foi a resolução, espero que tenha gostado. Já já eu solto a resolução da semana 6. Obrigado.